Eles sempre disseram que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, que a vida surgiu, evoluiu, se transformou e que nós somos o resultado final de uma longa linha de acasos biológicos, misturados com eventos geológicos e catástrofes naturais. Mas existe uma teoria, cada vez mais discutida, que afirma algo radicalmente diferente. O planeta Terra não apenas tem uma história, ele tem várias versões de história. Segundo essa hipótese, conhecida como a teoria dos mundos reciclados, a Terra não está vivendo seu primeiro ciclo. Ela teria sido reiniciada diversas vezes. Civilizações inteiras teriam existido antes da nossa. Tecnologias esquecidas, espécies inteligentes nunca registradas, ecossistemas completos, continentes com nomes que nunca ouvimos. E tudo isso, apagado. Apagado como se fosse um arquivo substituído por outro. O mundo onde vivemos não seria a versão original. Seria apenas a mais recente. Mas como assim, reiniciado? A ideia não se baseia em mitologia ou ficção científica, mas em dois pilares: evidências geológicas anômalas e ausência proposital de registro histórico. A teoria começa com uma pergunta simples. Por que a história humana registrada só vai até cerca de 6.000 anos atrás, se a Terra existe há bilhões? Por que não existe nenhuma civilização documentada antes da Suméria? Por que não encontramos qualquer vestígio de sociedades estruturadas bem mais antigas, mesmo com tanto tempo disponível? A resposta oficial é: porque elas não existiram. A resposta da teoria é: elas existiram muitas vezes, só não restou nada delas. E aqui entra o ponto mais assustador. Talvez não restou nada porque foi feito para não restar. A teoria dos mundos reciclados afirma que a Terra passa por ciclos em que tudo o que existe é apagado por completo. Não por um desastre natural comum, mas por um evento de reinicialização global. Algo que limpa o planeta, reseta a superfície, reconstrói o ambiente e permite um novo jogo começar. Não lento, como evolução natural, mas rápido, quase artificial. E aí surgem as perguntas inevitáveis. Quem ou o que estaria reiniciando o planeta? Por que o faria? E principalmente, quando será o próximo reset? Essa teoria começou a ganhar força quando geólogos encontraram estruturas impossíveis, como formações de pedra com cortes milimétricos em camadas geológicas consideradas pré-humanas. Também foram descobertos objetos metálicos em profundidades que, segundo a ciência, deveriam ter milhões de anos, quando nenhum ser capaz de forjar metal existiria. Mas isso é apenas a superfície. Existem camadas inteiras do planeta onde literalmente não há fósseis. São chamadas de camadas de silêncio. Trechos onde nada vivo parece ter existido, como se o planeta tivesse sido apagado, reformatado e depois reabastecido com nova vida. É como se alguém tivesse usado um CTRL+ALT+del geológico. E então vem a parte mais perturbadora. Muitos povos antigos falavam sobre isso. Os maias, os hindus, os egípcios, os Hopi, os dogons, os astecas, todos falavam de eras do mundo, ciclos cósmicos, civilizações que surgem e desaparecem. Não como metáfora, mas como registro. Os hindus, por exemplo, acreditam que a Terra passa por ciclos chamados yugas e que várias civilizações já existiram antes da atual, mas são apagadas no fim de cada ciclo. Os povos nórdicos falavam do Ragnarök, não como o fim do mundo, mas como o fim de um mundo, antes do próximo começar. Os gregos descreviam as eras do homem: ouro, prata, bronze, ferro, cada uma terminando em destruição completa. Ou seja, diferentes culturas, separados por continentes e eras, todas falam do mesmo padrão. O mundo nasce, floresce, é destruído e recomeça. Mas aqui está o detalhe que transforma mito em teoria. A geologia confirma o padrão. Existem pelo menos 5 extinções em massa confirmadas pela ciência. A mais famosa é a dos dinossauros, causada supostamente por um asteroide. Mas as outras? Ninguém sabe ao certo. Não há crateras. Não há provas diretas. Apenas o fato. Algo aconteceu. Tudo morreu. A vida reiniciou com novas espécies. A teoria pergunta: e se essas extinções não foram acidentes naturais?
E se foram resets planejados? E agora chega a parte mais desconfortável. A nossa civilização não seria a primeira civilização tecnológica. Seria apenas a primeira que a nossa versão de história reconhece. E se antes da Suméria, antes da Pedra Lascada, antes do que chamamos de pré-história, existiram sociedades altamente desenvolvidas que foram apagadas? E se a história humana que conhecemos é apenas a história do último ciclo? A ausência de evidência não seria prova de inexistência. Seria o resultado de apagamento intencional. Ou, como alguns chamam, limpeza de superfície planetária. Mas se o planeta realmente foi reiniciado várias vezes, onde estão os vestígios? Essa é a parte mais inteligente do suposto processo. O tempo geológico destrói tudo o que não estiver profundamente enterrado. Metal enferruja, concreto se dissolve, vidro vira areia, cidades viram poeira, só restam pedras e ossos. E se o reset for forte o suficiente, nem isso. Agora, imagine isso acontecendo não uma vez, mas 4, 5, 8 vezes. Imagine que existiram civilizações que nunca saberemos o nome, que tinham tecnologias que jamais veremos, que foram apagadas como se nunca tivessem respirado. E agora outra pergunta surge. Se o planeta foi reiniciado antes, o que determina que ele será reiniciado de novo? Existem 3 hipóteses dentro da teoria. 1. Reset natural cíclico. A Terra tem um ritmo próprio, como uma respiração geológica. Quando atinge um ponto de saturação, reinicia. 2. Reset dirigido. Uma inteligência externa, natural ou artificial, faz o controle do planeta como se fosse um experimento. 3. Reset autoinduzido. As próprias civilizações chegam a um ponto de destruição inevitável e desaparecem repetidamente. É aqui que surge a ideia mais desconfortável de todas. O planeta não precisa de humanos para continuar. Talvez nós sejamos apenas uma versão de teste, uma atualização, uma tentativa. E talvez, quando não servimos mais, somos substituídos. Há quem diga que estamos no final do atual ciclo. O aumento súbito de atividade sísmica, mudanças bruscas de clima, anomalias no campo magnético da Terra, aceleração da inteligência artificial, colapso social global, desertificação crescente, surtos de radiação cósmica. Tudo isso seriam sinais de que estamos chegando ao ponto de reset. E aí vem a pergunta que ninguém quer ouvir. Se a Terra foi reiniciada várias vezes, se tudo o que existe foi apagado antes, se esse planeta opera em ciclos, o que faz você pensar que a nossa vez não está chegando?